Está no ar a segunda edição, o segundo episódio do nosso podcast Vozes da Transformação. Eu sou Márcio Paulino, aqui do meu lado Rafael Castro, e hoje o nosso episódio vai contar um pouquinho a história desse comunicador que vos fala. Se você não assistiu o primeiro episódio, está no nosso canal, onde eu tive a honra de entrevistar Rafael Castro. Ele contou a história dele, a sua trajetória, a sua carreira profissional, a sua história de vida, mas hoje ele vai ser o entrevistador. Não é isso, Rafael? Tudo bem? Perfeito, tudo bem, Márcio. Muito obrigado. Muito feliz de a gente estar aqui juntos hoje nesse segundo episódio e convidar você que está assistindo aí já a se inscrever também no canal. Vai vir muita coisa legal aí nos próximos episódios. Vamos sempre trazer convidados, né, para contar histórias inspiradoras, histórias de superação, de milagres. Esse é o objetivo do podcast Voz de Transformação. E hoje, como o Márcio já falou para vocês, nós vamos fazer essa entrevista, né, para conhecer um pouco mais da história dele, dessa trajetória como orador, como comunicador, que é muito bonita, com mais de 20 anos, né, de trajetória. E ele vai contar também relatos de como ele superou os principais desafios nessa trajetória dele, para que você também possa ser inspirado e alcançar sucesso, grandes resultados. Então, vamos lá, Márcio, me conta um pouco mais dessa tua trajetória, de como é que você começou nesse mundo da oratória, da comunicação. Antes disso, eu quero dizer que eu estou hoje acompanhado aqui por duas grandes figuras com o mesmo nome, Rafael Castro, e o nosso Rafael aqui também na técnica nos ajudando. Muito obrigado pela colaboração. Eu conheci Rafael Castro, só um parênteses rápido, numa palestra que eu dei em Fortaleza, e ele foi assistir a palestra. Chegando lá, foi impactado ali por um momento super especial, e o Rafael me deu a honra de ser o meu aluno mentorado de comunicação e oratória, e hoje, meses depois, eu tive a honra de receber uma mentoria dele de marketing digital, growth marketing, em um alinhamento de um projeto específico. Então, a vida realmente ela é assim, o mundo é redondo, gira. Ontem eu fui o seu mentor, Isso. Hoje você foi o meu, e agora estamos aqui. Coisa boa, não é, Rafael? Exato, Márcio. E mentoria é algo que, quando a gente entende o poder dela, a importância, nós investimos, porque se nós queremos até, inclusive, ser mentores, nós precisamos ter mentores também para nos guiar, né? E hoje o Márcio, ele é um mentor de oratória, onde ele traz toda uma bagagem de oratória, de comunicação da rádio, como mestre de cerimônias, que é justamente o que ele vai contar aqui para a gente hoje, como é que foi essa trajetória dele, né? E todos os desafios superados. Verdade, Rafael. A minha trajetória começou em São Paulo, anos atrás, muitos anos atrás. Eu sempre tive um sonho de ser radialista, porque eu tenho um primo, infelizmente já fez a passagem nesse ano, que é o Gilberto. Sim. E ele era um grande radialista, um exímio comunicador. E esse primo, ele me levou para uma rádio pela primeira vez. Eu tinha 7 anos, mais ou menos. Então ali eu me encantei pelo rádio, pela comunicação, pelo estúdio, pelo ambiente. Mas, Rafael, eu tive ali, na minha infância, um episódio assim bem interessante. Eu engoli cacos de vidro, um acidente que aconteceu em casa após um almoço, e esse episódio gerou depois um estresse pós-traumático. Eu conto até mais detalhes na minha palestra. E esse estresse gerou uma gagueira que veio também com uma introspecção, com uma super timidez. Então, para mim, Rafael, a comunicação sempre foi um grande desafio. Sim. Eu nunca tive uma boa comunicação nem na infância, nem na adolescência, mas o sonho de fazer rádio, o sonho de ser um comunicador, ele foi maior do que a minha dificuldade. E ainda em São Paulo, eu fui buscar ajuda com muitas terapias, workshops, treinamentos, cursos. Fiz curso de teatro, de clown, de oratória, de expressão verbal e corporal. O que você imaginar na comunicação, eu fiz para vencer essa questão da gagueira, da timidez, da introspecção, e graças a Deus eu consegui. Aí comecei no rádio, em 98. Caraca. Fiz emissoras importantes em São Paulo.
fiz a Nova Brasil FM, uma rádio muito bem conceituada, a Tropical FM, a Iguatemi AM, fiz a Rádio Mania do Osasco Plaza Shopping, que foi a minha grande escola, uma rádio dentro de um shopping. E depois fiz a faculdade também, aí me formei como jornalista, já tinha feito curso de rádio pelo Senac em São Paulo, e ali comecei a minha trajetória, e logo depois apareceu já um evento para eu apresentar como mestre de cerimônias, eu dei esse passo também, e desse evento eu comecei a fazer outros eventos, veio a televisão, eu apresentei alguns programas de TV em São Paulo. Depois eu fiz um curso para fazer a celebração de casamento social, ainda lá em São Paulo. E aí comecei a mesclar entre o rádio, a televisão, a apresentação de eventos, celebração de casamento social também. E quando foi 2011, eu recebi um convite para vir para Fortaleza para fazer 2 emissoras de rádio e apresentar os eventos da DIE Entretenimentos. O Douglas Teles, um abraço para você, Douglas, foi o meu grande padrinho e desde então eu venho atuando na comunicação, só que em 2017 eu recebi uma demanda espontânea de um grande amigo vereador e ele precisava de ajuda na comunicação dele. E ali eu entendi que eu poderia também ajudar as pessoas a aprimorar a comunicação, a oratória, e eu criei lá a minha mentoria ainda um pouco mais modesta, só que depois da pandemia eu falei, não, eu preciso colocar esse lado mentor para fora, esse lado palestrante, e assim veio fazendo nesse ano, graças a Deus, com muita, eu digo, com muito sucesso e também feedback positivo das pessoas que atendo, das pessoas que assistem a minha palestra. Então, mais ou menos, resumidamente, foi assim a minha trajetória até aqui. Legal demais, Márcio. Trajetória bonita. E uma coisa que me chamou muita atenção é como muitas vezes o maior desafio que a gente tem na vida e as superações que nós temos, né, se tornam o nosso propósito. Sim. Porque foi algo que foi tão... que a gente teve que botar tanta energia para desenvolver, para superar, para aprender. E quando a gente consegue alcançar aquele resultado, né, a gente está tão expert, mestre naquilo, que a gente está pronto para ajudar outras pessoas que estão começando na jornada. E é aí que nasce o mentor. Com certeza. Né? Então, os grandes mentores de sucesso, todos eles passaram por alguma trajetória, superaram desafios e hoje trazem isso para outras pessoas, né? Isso que a gente está buscando. Verdade. Mas, Márcio, toda trajetória existe a sua dificuldade, existe as suas pedras, né? E talvez quem esteja assistindo a gente hoje esteja num momento desses, né, de buscar superar, de encontrar uma saída, como desenvolver, deslanchar. Então, eu queria que você contasse pra gente, assim, nessa trajetória que você passou, qual foi, assim, um momento que talvez você teve alguma dificuldade, que às vezes talvez tenha pensado até mesmo em desistir da área de oratória, e o que você fez para superar isso, para conseguir alcançar, chegar onde você chegou hoje? Eu me lembro assim de 2 momentos muito importantes na minha vida, que foram momentos de virada realmente. Eu iniciei a minha carreira lá em São Paulo ainda, não na comunicação, e sim na área contábil. Sim. Então eu atuava na contabilidade, cheguei a fazer faculdade durante quase 3 anos, ciências contábeis, algo que não tem nada a ver com o meu perfil. E ali naquele momento, no final do nosso 3º ano em ciências contábeis, eu entendi que não era ali o meu lugar. E eu já tinha o sonho de ser radialista, já vinha trabalhando já essa questão da comunicação, da minha timidez, a questão da gagueira também, já vinha trabalhando isso há tempos. E um dia eu resolvi realmente assim mudar. E aí foi um dia de virada, onde eu fui naquela faculdade, tranquei a minha matrícula, e eu ali tomei a minha primeira grande decisão, que é fazer a minha primeira transição de carreira, sair da função da contabilidade e ir para a função de radialista.
E essa trajetória, em 97 para 98, ela não foi simples, não foi fácil, porque eu tive que sair da faculdade depois de um tempo. Também saí do banco, o antigo Unibanco, depois comprado pelo Itaú. E o sonho de fazer rádio, ele pulsava dentro de mim. Então, naquele momento, foi um momento que exigiu muita coragem, exigiu muito foco e, principalmente, exigiu que eu seguisse a minha essência, o meu sonho, porque a família, ela foi contra, a namorada na época também ficou insegura, os amigos, pô, você vai deixar um banco legal para fazer rádio. Ninguém entendeu, mas eu seguindo ali o sonho, comecei numa emissora comunitária e foi interessante que quando eu cheguei lá para o dono da rádio, a primeira emissora que eu fiz, eu fui fazer um teste, eu passei no teste, ele falou, olha, você começa tal dia em tal horário. Aí eu perguntei para ele qual era o salário, ele falou, não, aqui você tem que pagar para fazer. Aí eu levei um susto, como é que é? Caraca. Então, peraí, então eu abri mão de um salário legal no banco para começar no rádio, para pagar para fazer. Ele falou, aqui é uma rádio comunitária e aqui você compra horário. Foi o primeiro baque assim, mas eu segui e ali eu aprendi muito naquela primeira emissora. E logo depois veio o primeiro convite para fazer uma rádio grande também. Fiz uma rádio dentro de um shopping no Osasco Plaza, que foi uma grande escola para mim. E ali eu fui, então, abrindo esse leque. E depois que eu me estabeleci como radialista, um outro ponto de virada que foi bem desafiante foi o ponto em 2011, quando eu fui convidado para vir para Fortaleza. Eu já estava trabalhando em São Paulo, estabelecido, morando sozinho já, e tive que do nada, assim, abrir mão de uma estrada ali na minha cidade para recomeçar numa cidade que eu não conhecia ninguém, mas que vim com o mesmo sonho de fazer uma trajetória de sucesso em Fortaleza. Só que aí, Rafael, eu vim com o seguinte pensamento. Eu não posso fazer dessa chance mais uma chance na minha vida. Essa tem que ser a chance. Sim. Então eu acabei vendendo os meus móveis que eu morava sozinho, aí doei alguns, entreguei o apartamento, cheguei aqui em Fortaleza com uma mala nas mãos, um sonho no coração, um desejo, e graças a Deus foi uma das melhores escolhas que eu fiz até hoje. Então esses dois pontos foram pontos bem desafiantes, que exigiram muita coragem, mas que eu consegui ultrapassar aquela fase que é a fase da dúvida, do medo, da incerteza, e realmente segui o foco e graças a Deus deu certo. Legal demais, Márcio. E é interessante que eu até me identifico muito com isso que você passou ali no comecinho. Eu acredito que muita gente passa por isso ali, principalmente no início da fase adulta, quando está na faculdade ou entrando na faculdade. E questão de apoio, né, da família, dos pais, muitas vezes não apoia ali o que a pessoa imagina, o sonho dela, e é necessário perseverar. Eu também passei por essa situação, eu lá no comecinho de faculdade, eu fiz engenharia da computação, né, faculdade pública e tudo mais, né, que era o sonho dos meus pais. E com um pouquinho de tempo ali, depois 2 anos que eu estava na faculdade da engenharia, eu conheci o marketing digital. E na época o marketing digital estava iniciando, né? Era algo totalmente novo no Brasil, praticamente nenhum empresário conhecia. E eu vislumbrei aquilo ali como sendo uma grande oportunidade, como algo que iria ter muita demanda, né, no futuro, o início de algo grandioso. E me apaixonei pela área. Então, comecei a estudar muito, fazer vários cursos, a também buscar lançar produtos digitais, né, curso online, que também na época praticamente ninguém vendia esse tipo de produto, tá? E eu resolvi nessa época largar a faculdade de engenharia da computação. Olha só. E ir para a faculdade de marketing, numa faculdade pública, numa faculdade privada, né, saindo pública para uma privada. E aí eu fui, na época foi bem difícil realmente, porque não tive também esse apoio, né, da família, dos pais, né, todo mundo achando algo muito arriscado. Pô, você vai deixar uma faculdade pública, engenharia, para ir para uma faculdade privada, marketing e tal, né? Então, assim, eu resolvi apostar,
né, nisso, finalizei, fiz a pós-graduação em marketing digital, consegui desenvolver um projeto de sucesso, mas no começo também enfrentei esses desafios. Mas sobre a tua vinda aqui para Fortaleza, achei muito interessante esse desafio, porque, caramba, esse daí já eu não consegui imaginar, não passei por essa experiência na minha vida ainda, né, que foi se mudar para outra cidade, né, alguma coisa do tipo, mas deve ser muito desafiador realmente começar ali em outro local. E eu acho muito legal a questão aqui de Fortaleza, porque foi onde você conheceu, né, a sua esposa, não é isso? Sim, a conheci aqui em Fortaleza através de um casal de amigos. Uhum. E em 2015, setembro de 2015, conheci a Aline. Uhum. E aí, nossa, foi assim algo muito forte. E aí depois disso nós começamos a namorar já. Aí namoramos um ano, aí ficamos noivos, mais um ano de noivado. E estamos há 7 anos juntos já como casados e há 9 entre casamento, noivado e o nosso namoro. Então realmente já coloquei assim as raízes aqui no Ceará. Uhum. E foi muito interessante porque o desafio foi grande, a mudança é uma mudança bem radical. Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses conversando com o Douglas, aí mandei os testes para ele, ele ouviu a minha locução, viu o meu currículo, aí nós conversamos. Um outro diretor de rádio de São Paulo, o Enio, que estava na Tupi, ele me entrevistou lá também para essa vaga aqui em Fortaleza, porque era uma vaga em uma rádio bem popular, com muita audiência e no melhor horário da rádio, de 8 ao meio-dia, que é o grande filé mignon do rádio, é esse horário da manhã. Sim. Então, a responsabilidade era muito grande. E o Douglas tinha uma meta. A Rádio 100 estava ali mais ou menos em 4º lugar na audiência, brigando com Liderança, Jangadeiro e FM 93. E a DIE tinha a seguinte meta, de deixar a Rádio 100 em 2º lugar. E nós fizemos um trabalho bem especial, bem específico também, e nós batemos essa meta com 1 ano e pouquinho. Nós conseguimos chegar em 2º lugar. E eu tinha também, Rafael, além da missão de fazer a Rádio 100 de 8 ao meio-dia, eu também entrei para a Rádio Atlântico Sul FM, que era um outro público. Sim. De manhã eu falava assim para um público mais popular, e à tarde um público bem segmentado, bem qualificado. Eram assim 2 comunicações bem diferentes, bem distintas. E além disso, eu tinha também a missão de fazer venda dos anúncios da rádio e apresentar os eventos da DIE nos grandes palcos. Então eu apresentei shows nacionais com grandes artistas e foi uma grande escola, mas foi um desafio. Eu cheguei aqui, o Douglas ele me ofereceu 1 semana de um hotel lá na Beira-Mar e depois ele falou, agora você se vira. E graças a Deus arrumei um bom lugar para morar. Ele gentilmente ele foi buscar o meu carro em São Paulo através de uma cegonha. Essa cegonha trouxe meu carro para cá e aí eu comecei a trabalhar e foi assim muito interessante porque em 1 ano e pouquinho nós batemos a meta de chegar em 2º lugar e depois disso eu fiquei mais quase 6 anos ali fazendo 2 rádios, apresentando os eventos da DIE, vendendo também, então várias funções ali que geraram grandes desafios e, graças a Deus, grandes vitórias também. Legal demais, Márcio. E assim, acredito que o mercado, né, essa área do rádio, comparado de São Paulo para Fortaleza, deva ser bastante diferente. O que foi que tu notou de mais diferença nessa área, nesse mercado, lá de São Paulo para Fortaleza, quando tu veio, assim? Eu senti que o povo em Fortaleza ouve muito mais rádio. Existe um índice, uma métrica chamada o tempo de hora de audição. Então, as pessoas ficam aqui mais horas ouvindo rádio, mais horas com o seu rádio ligado. E as pessoas no Ceará, em Fortaleza, elas gostam mais de ouvir a emissora e gostam mais de quem está fazendo o rádio. Sim. São Paulo, como está muito grande, muito assim pulverizado também, tem muito mais emissoras, eu sinto que ali você é só mais um dentro daquele oceano. E aqui você consegue realmente ter um destaque se você fizer um bom trabalho.
Então eu senti essa percepção e fui muito bem acolhido pelo povo cearense desde o começo, graças a Deus. Então, apesar do desafio ter sido grande, a minha adaptação ela foi fácil também, porque fui muito bem acolhido aqui. Legal demais, Márcio. Bom demais saber disso, é algo que não imaginava. E assim, conta um pouco mais sobre como é que foi esse despertar, né? Esse ponto de virada para se tornar um mentor na oratório. Quando surgiu, né, esse objetivo no teu coração, esse desejo que você viu, caramba, é isso agora que eu tenho que focar, que eu tenho que desenvolver? Como é que isso surgiu? A primeira vez que eu recebi essa demanda específica foi lá em 2017, querido Dr. Porto. Ele era vereador, um grande cirurgião dentista, e o assessor dele ligou para mim uma vez, ele falou, olha, o meu cliente precisa de uma ajuda ali na oratória, ele tem algumas questões. E eu achei aquilo incrível, porque eu estava no rádio e até então eu não tinha feito nada nesse sentido. E quando eu fui até o Dr. Porto e eu senti que ali era uma pessoa extremamente competente, carismático, que já falava bem, que já estava na política, que já era um grande dentista bem-sucedido, mas que mesmo assim tinham questões ainda na comunicação, eu percebi, poxa, eu posso colaborar, eu posso ajudar. E fiz um trabalho com ele, foi o meu primeiro aluno mentorado, fizemos 10 sessões de mentoria, que eu ainda não tinha nenhum nome, eu ia até ele no consultório dele, era in company, e foi muito interessante perceber a evolução. E aí, quando ele finalizou, ele gostou tanto que ele indicou o filho dele, advogado, o Dr. Yuri Porto, e foi o meu segundo aluno. E aí foi muito interessante também. E eu comecei a perceber que o jeito que eu ensinava, né, pelo fato de ter tido a experiência prática e também a dor da comunicação, a dor da timidez, a dor da gagueira, esses dois pontos me diferenciavam. E ali eu pensei, poxa, eu preciso realmente criar um produto, embalar esse produto e aprofundar no conhecimento. E aí eu fui buscar em 2022 algumas outras formações também. Aí eu fiz hipnose clínica com Lucas Naves, um dos maiores nomes no Brasil de hipnose clínica. Sim. Lucas é um exímio hipnólogo também. Ele está fazendo agora especialização em neurociências. Aí fiz a PNL com o grande Giovanni Teres aqui de Fortaleza. Eu fiz os 2 cursos do Giovanni. Fiz RQC com Wallace Lima, que é um grande físico quântico de São Paulo, veio para cá. Eu fiz a formação de RQC com ele e fiz o Theta Healing com a querida Priscila também, que é uma excelente professora e instrutora de Theta Healing. E com essas 4 formações aliadas também a minha experiência prática, eu entendi que eu poderia já atender pessoas. E aí comecei a fazer alguns atendimentos específicos, espontâneos. Quando a Jangadeiro fez um grande corte no comecinho de 2023, estávamos ali em primeiro lugar no Ibope. Eu passei pela Jangadeiro 2 vezes. A primeira vez foram 4 anos, veio a pandemia, aí muita gente saiu. E a segunda vez, 2 anos. E nessa segunda vez, quando eu saí de novo, eu entendi que o rádio, para mim ali, ele estava mudando a configuração. E que eu realmente precisava me dedicar mais às pessoas. E ali, no comecinho do ano passado, em 2023, eu decidi realmente me posicionar no mercado. Já tinha essas formações que eu te falei agora e comecei a focar nisso e graças a Deus deu muito certo. E além disso, um sonho também de ser palestrante. Esse sonho também, ele assim, começou a ganhar mais força no ano passado, também com a minha saída da rádio. Eu falei, não, agora eu vou ter espaço e vou ter tempo para fazer as mentorias e para fazer as palestras. E graças a Deus, todas as palestras feitas até hoje foram assim muito impactantes, com o cliente muito satisfeito e a plateia também no final aplaudindo de pé, os feedbacks, graças a Deus, bem importantes para mim.
Sim, as suas palestras, Márcio, realmente são inesquecíveis, são sensacionais. Eu já participei pelo menos de 3, 4 palestras. Ô, querido, obrigado. Conheci você, né, através de uma palestra. Verdade. E uma coisa que você me falou que me chama muita atenção, né, e que sim, me chamou até a atenção para falar com você, de criar uma conexão, né? Uhum. Nessa primeira palestra foi justamente esse lado que você tem também do autoconhecimento, né? Sim, sim. Que você traz junto com a parte da oratória, que também é muito importante. Então, eu vejo no Márcio um grande diferencial que ele não trabalha só a parte técnica, né, da oratória, mas ele Exatamente. também trabalha essa questão do autoconhecimento, né? Algo mais terapêutico, tá? Então, isso me ajudou muito no meu processo, né? Quando eu passei pela mentoria com o Márcio, por exemplo. E algo que também me chamou muita atenção nessa tua trajetória, Márcio, foi saber que você, durante todo esse tempo, né, que estava aqui em Fortaleza e teve essa oportunidade, né, de ser convidado para fazer uma mentoria para o político, era algo, acredito, que você nem estava no radar, Nem em está. mente, né? E, Exatamente. e que abriu uma possibilidade ali para você enxergar novos horizontes, né? Caramba, isso aqui realmente é interessante, tem demanda, eu posso ajudar pessoas com isso. Eu Exato. até também me identifico com isso, porque às vezes realmente a gente descobre nosso propósito sem mesmo estar buscando. Acontece realmente às vezes de forma inesperada. Eu também, quando eu fui fazer o meu curso online, lançar também minha mentoria e tudo mais, foi algo de forma bem espontânea, tá? Eu comecei a fazer palestras, workshops para empresários sobre inteligência artificial. E sempre nos workshops as pessoas perguntavam no final: pô, Rafael, gostei muito do conteúdo da sua palestra, mas eu queria saber se você ensina isso. Eu queria aprender como fazer, eu queria também oferecer esse serviço. E de tantas pessoas perguntarem nas palestras, eu pensei: poxa, então tem demanda, eu vou lançar um curso para isso. Eu lancei o curso e de fato teve muita demanda. Hoje estou com mais de 1.000 alunos. Então, às vezes você está aberto, né, a escutar esse feeling, essa intuição, né, faz com que você consiga encontrar ali um norte, um propósito, algo que realmente você tem que investir. Você tem que estar ali de coração aberto, né, para perceber essas oportunidades. Então, Com eu achei isso certeza. muito interessante na tua trajetória, Márcio. Com certeza, Rafael. Eu vejo isso em você também. Você está seguindo o seu propósito Sim, e você faz isso com uma frequência muito elevada. Uma outra coisa que realmente assim nos conectou profundamente, essa questão da nossa espiritualidade, eu acredito sim. que ela é bastante refinada. Nós estamos em um momento de frequência alta e é muito importante que as pessoas saibam que essa questão de energia, de frequência, de vibração, Uhum, isso é real, independentemente da sua fé, a sim. fé que você adota para você ir numa igreja, ou num culto, ou num templo, mas energeticamente falando, nós estamos vibrando. E quando você eleva a sua frequência, você se conecta com pessoas de frequência semelhante à sua. É, E isso nos aproximou muito. E eu vejo que nós temos vários pontos em comum, e sim, por sim. isso estamos aqui hoje também. E é muito interessante falar dessa questão do autoconhecimento e da espiritualidade, que Uhum, são dois pontos que sempre me conectaram também. Eu faço terapia já tem muito tempo, já tem 20 anos praticamente. Minha primeira terapia, quando eu entrei num consultório, foi em Junguiana. sim. Grande Marilza Rosalinha, minha primeira psicóloga da vida. Nós ficamos juntos ali na terapia durante 5 anos. Depois ela veio para Fortaleza, fez um treinamento, ela se hospedou na minha casa, virou minha amiga. Depois a Marilza veio o grande Paulo Cavalcante, que era também um grande terapeuta. E com o Paulo eu fiz experiências com ayahuasca, por exemplo. Nós Uhum, tomamos o chá lá em São Paulo 2 vezes e outros trabalhos também de autoconhecimento. E depois do Paulo, eu conheci Instituto Tadashi Kadomoto, fiz todos os treinamentos do Tadashi, uhum. o Leader Training, o da Águia, o da Gaivota, Expansão de Consciência, Renascendo com o Amor. Todos os treinamentos que tinham ali eu fiz em alguns anos
Então eu sempre fui buscar essa questão do autoconhecimento e das terapias para me conhecer, porque, Rafael, quanto maior a nossa luz, maior também a nossa sombra. Perfeito. E essa reflexão, ela exige coragem para você assumir isso. Perfeito. Então somos pessoas imperfeitas e quando a gente olha para essa questão da sombra e entende que ela é grande, a gente precisa aumentar a nossa luz e trazer a sombra para a consciência também, para que ela possa ser transmutada. Aí tem várias questões. A criança ferida, Sim. que ela entra e ela quer atenção, e essa criança ferida ela pode fazer com que você tenha atitudes infantis em vários momentos da tua vida. Então, assim, o autoconhecimento ele é para sempre. Ele tem começo, ele tem meio, mas ele não tem fim. Sim. E depois, chegando em Fortaleza aqui, eu conheci vários outros grandes terapeutas, Luiz, Amália, a própria Jô Sestari, que você conhece, Rossana, a irmã Núbia do biomagnetismo. Eu sempre me identifiquei com terapias, porque eu creio assim, ó, Rafael, você tendo Deus no teu coração, acima de tudo, claro, e esse pilar do autoconhecimento nas terapias, a fé e a terapia, Deus no centro, você consegue ultrapassar grandes desafios, obstáculos. A vida está aí, ela não é um mar cor-de-rosa, ela não é fácil, ela é desafiante. As pessoas estão em uma alta competição, aceleradíssimas, o estresse pós-pandemia, a ansiedade, síndrome do pânico. Então, assim, tá tudo aí. A gente precisa se cuidar. E esse campo que nos protege, esse campo energético que a gente emana, se você não olhar para isso, não ajustar a frequência, não elevar a vibração, não subir frequência, você acaba ficando ali em outras frequências mais densas, trazendo para a tua vida problemas que você poderia ter evitado. Então, eu acredito muito nessa questão também do autoconhecimento e na mentoria do Speaker Training, eu trago também essa veia terapêutica, você sabe disso. O Rafael um dia chegou lá na terapia, eu não vou entrar em detalhes, mas ele chegou lá na terapia, na nossa mentoria, quer dizer, e eu vi que ele não estava bem. Aí eu perguntei, você está bem? Ele falou, não. Por quê? Ele me contou por quê. Aí eu falei assim, você quer hoje uma mentoria ou uma terapia? Ele, uma terapia. E assim fizemos. Verdade. Então, nós precisamos fazer a leitura do ser humano que está na nossa frente da forma correta para entregar a melhor ferramenta para ele naquele momento. É o que ele precisa, né? É isso, eu acho que esse é o nosso propósito. Legal demais, Márcio. E uma coisa que eu vejo que a gente tem muito em comum realmente é essa sede pelo conhecimento. Isso. Mas você que está assistindo aqui conseguiu contar ou catalogar todos os cursos que o Márcio fez, tá? Você está de parabéns, porque eu já perdi aqui as contas, né? Realmente ele é uma pessoa que sempre está fazendo cursos, treinamentos, buscando aprender coisas novas, né? Deixa eu conhecer ele, sempre eu vejo ele fazendo novos treinamentos, me convida, alguns eu consigo ir com ele, é muito legal isso. Com certeza. Né? E isso é o legal do autoconhecimento, porque é nessa visão, né, do autoconhecimento, da evolução, a gente tem que entender que a gente precisa se transformar nosso interior para poder impactar o exterior. Às vezes as pessoas ficam muito focadas no exterior, né? Em fazer, de transformar e tal, algo que está fora. Mas se você fizer e transformar dentro, você automaticamente transforma fora. Porque o nosso exterior é o reflexo do nosso interior, né? É um espelho. Com certeza. Tá? Com certeza. Então, com certeza você consegue ajudar as pessoas, familiares, amigos, sua cidade, sua comunidade, o mundo, o país, se você buscar trabalhar. Se cada um das pessoas buscasse isso, né? A gente com certeza viveria assim num mundo bem diferente. Mas, Márcio, queria entender um pouco mais aí, hoje, quais são os teus próximos passos, né? A gente falou muito aqui do que passou, né? Das superações, dos desafios e tudo mais. Agora vamos falar sobre o futuro, tá? Perfeito. Onde que Márcio Paulino se enxerga daqui, sei lá, 5, 10 anos? O que você está buscando alcançar? E também já aproveitando de falar sobre algo bem importante, que é esse reality show, né?
que você foi Isso. convidado, um maior reality show do Brasil, né, na área de oratória, de comunicação. Então, eu queria que você aproveitasse também e falasse um pouco sobre esse projeto, né, de como é que funciona, como é que o pessoal pode assistir, acompanhar e como é que isso está relacionado à tua jornada aí para o futuro como um mentor de oratória. Com certeza. Quero aproveitar e agradecer pela tua pergunta e dizer que esse momento é muito especial porque ser palestrante sempre foi um sonho para mim também, Sim. de muitos anos atrás. E aí, de uns 2 anos para cá, eu venho colocando esse sonho realmente no mercado e, graças a Deus, com bastante aceitação. Então, The Best Speaker Brasil é um reality show de palestrantes e uma iniciativa de uma empresa lá do Sul, que eles já contratam palestrantes há Sim. muito tempo, eles treinam palestrantes também, e eu fiquei sabendo desse grande movimento através da internet e resolvi fazer a inscrição após um convite. E essa inscrição ela é feita com o envio de um vídeo de uma palestra minha, e aí são várias assim categorias. Aí tem um exemplo, inovação, aí tem também inteligência artificial, aí tem marketing, comunicação, tem vários nichos e os amigos palestrantes vão enviando os vídeos e vão tendo votos também das suas palestras. E além dos votos, eles também vão para um júri técnico. E aí faz uma peneira e no final vai ter ali algumas premiações e o grande speaker vai ganhar um prêmio de R$ 1 milhão. E um prêmio assim, R$ 500 mil em dinheiro e R$ 500 mil em contratos de palestra. Sim. E assim, no caso, cada segmento também dessas outras áreas, os finalistas terão prêmios também de R$ 100 mil para cada área específica. É um programa que vai ser assim transmitido pela internet e que eu faço parte desse programa e, se Deus quiser, vou estar ali na final também. Mas aí, a parte disso, eu me vejo palestrando em várias partes do Brasil e do mundo, levando essa comunicação, essa oratória para, enfim, para as empresas e também para as pessoas. E, além disso, eu me vejo fazendo mentorias não só individual, como eu faço hoje, mas também atendendo grandes grupos, mentorias online, mentorias presenciais. E me vejo também viajando bastante, sabe, Rafael? Sim. Que é uma coisa que eu gosto muito, está no meu perfil também comportamental. Então, a comunicação para mim, ela é a minha vida, já foi um grande desafio e hoje é um grande propósito. Então, meu propósito é impactar positivamente o maior número de pessoas possível no Brasil e no mundo através do aprimoramento da comunicação e da oratória e também, além disso, levando uma boa mensagem para aquelas pessoas que precisam ouvir. E só um rápido parênteses, eu ouvi ontem de um grande palestrante também, de um grande mentor, que a atenção é uma das maiores moedas da atualidade. Estamos assim, nossa, recebendo muitos estímulos todos os dias e a nossa atenção ela está muito fragmentada com o uso do celular. Mas uma coisa que eu aprendi, Rafael, quando eu fiz um estágio no CVV, que é uma ONG, que faz prevenção ao suicídio. Sim. Eu fiz um curso lá de formação e fui depois estagiário, dei plantão no CVV, atendi as ligações das pessoas que estavam prestes a tirar a própria vida. E uma grande dor do ser humano hoje é a falta de atenção. Essa mesma atenção que você dá, que eu dou para a rede social, para a internet, para celular, muitas pessoas estão carentes dessa atenção. Então, se o seu xará Rafael aqui, né, se quem está assistindo a gente puder refletir sobre isso e dar atenção para a esposa, para o filho, marido, sócio, o seu funcionário, para um amigo, você pode estar salvando a vida daquela pessoa com a sua generosidade, com o seu tempo e com a sua atenção. E essa mensagem eu posso também levar através das palestras que eu dou, que eu não posso só falar de comunicação e oratória. Eu acho que a missão é muito maior. Sim. Temos que falar de humanidade,
de generosidade, de carisma, de frequência, de ajudar o próximo. Claro, ser bem remunerado por isso como consequência, mas o propósito é deixar uma mensagem, é deixar um legado, deixar uma marca, para que quando alguém, assim, lá na frente, se lembrar do Márcio Paulino, fala, poxa, esse cara fez um trabalho que realmente mudou aqui a minha vida, ou a minha família, ou o meu estado, ou enfim. Então essa é a minha expectativa aí para os próximos anos. Legal demais, Márcio. Muito bonito essa tua visão, né? E o que você busca alcançar, de transformar mais vidas, alcançar mais pessoas, transformando a vida das pessoas, né? Através da comunicação, da oratória. E você meio que se antecipou a que eu te perguntar, né? Nós estamos chegando ao fim aqui do podcast e eu queria que justamente você trouxesse uma mensagem, né? De como é que nós podemos ser vozes da transformação no mundo, né? Que esse é o tema, né, do nosso podcast. Como é que nós podemos ser vozes da transformação no mundo baseado nessa tua experiência de vida, a toda essa trajetória que você compartilhou aqui hoje? Eu acho que nós precisamos ser a mudança que nós queremos para o mundo. Sim. A mudança tem que partir de cada um de nós, através do nosso autocuidado, através de você olhar para você e se cuidar, para você estar numa energia melhor, numa frequência mais elevada, numa vibração mais positiva, e estando assim, você pode oferecer para as pessoas um tempo de maior qualidade, uma escuta ativa com estado de presença, olhando no olho, sentindo a energia e sendo educado, sendo generoso, sendo carismático, de forma espontânea, claro. Sim. Então, uma pessoa ela não pode passar pela sua vida sem ser impactada positivamente. Eu acredito muito nisso. Eu me lembro que quando você me falou na nossa mentoria de oratória, quando você me contratou para ser o seu mentor, Sim. você me falou, acho que na segunda ou na terceira aula, algo que me impactou muito. Você falou assim, eu não estou aqui só pelo conteúdo que você me oferece. Estou aqui para estar do lado da sua pessoa. Sim. Então, essa humanidade, eu acho que a gente tem que levar isso adiante e tem que impactar pessoas de verdade. Não só a nossa família, os nossos filhos, esposa, cônjuge, mas também todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Alguém tem que lembrar assim, poxa, Rafael é um cara legal demais. Rafael aqui da técnica é um cara legal demais. Acho que é isso, nós precisamos ser pessoas legais, que impactam positivo e que deixam ali uma boa mensagem, porque esse mundo chamado planeta Terra é um mundo de muitos desafios. Então, que sejamos luz para esse mundo. É isso. Nossa, bonito demais, mas gratidão pela tua participação, por compartilhar toda essa trajetória inspiradora para todos que estão assistindo. E você que está assistindo a gente, seja também voz da transformação no mundo, né? Busque seguir os ensinamentos aqui, os exemplos do Márcio e acompanhe os próximos episódios que nós vamos trazer mais pessoas inspiradoras, com trajetórias também lindíssimas, com histórias de superação, de milagres, que também são vozes da transformação. Com toda certeza. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael, também da técnica. E é muito importante nós encerrarmos esse bate-papo com essa frequência, olha só, altíssima aqui nesse estúdio. E Perfeito. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje, não só aqui no podcast, mas também na sua mentoria, que foi assim, de 0 a 10, nota 11. Obrigado, querido. Márcio. Tamo junto. Valeu. Abraço.